tarde. Está no ar o Espaço Esportivo desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, tudo da vitória, da classificação do Atlético. Ontem, 2-0 para cima do Paulista em Jundiaí. E o time já está nas oitavas de final da competição. Hoje tem Coritiba e Atlético de Goiás no Serra Dourada. E vamos repercutir aqui toda a preparação do Coritiba, que também pensa em classificação para as oitavas, de repente vencendo por 2-0, por uma diferença de 2 gols, hoje à noite lá em Goiânia. Fala aí, Sandro Santelene, e aí? Boa tarde, Crispim. Para quem teve muitas dificuldades para passar pelo Rio Branco, ainda mais que o primeiro jogo perdeu, ontem o Atlético fez a lógica prevalecer, né? Se classificou como clube da Série A e fez um bom jogo, inclusive, com 2 gols do Nieto, que foram de cabeça, a sua principal característica, mas conseguiu eliminar o jogo de volta. Dá moral, né? Tem mais uma semana para treinar o Geninho e a equipe agora espera aí seu adversário da próxima fase, que sai do confronto com Paysandu e Bahia, né? Ô, Percy aí, tudo bem? Ximenes fica, Tudo bom, Crispim, Sandro, amigos em casa, estamos aí de novo, né? É isso aí, cara. A gente na terça-feira aqui falou da preocupação, até inclusive da possibilidade do Felipe Ximenes sair do comando do Departamento de Futebol do Coritiba, mas isso não se confirmou, né? Ainda bem para a grande nação alviverde aí. O Ximenes, falamos com ele hoje pela manhã para confirmar mesmo se ele ficaria ou não. Ele falou, não, vamos ficar aí no Coritiba, vamos tocar o projeto. Maravilha, Ximenes, é isso aí, cara. E isso, Crispim, é um reflexo, assim, se a gente olhar talvez alguns anos atrás, quem diria que um Ney Franco ficaria no projeto do Coritiba, né? Jogadores assinariam um contrato, um Rafinha rescindiria contrato com São Paulo através da Justiça do Trabalho para ficar no Coritiba, Leonardo, quer dizer, outros jogadores, Léo Gago, né, se desligar do Vasco para vir para o Coritiba, e agora o Felipe Ximenes dizer um não para os cariocas. para o Fluminense. Sabe, quem diria isso, cara, entende? Então, essas situações, além daquilo que a gente está alcançando dentro das 4 linhas, é um reflexo inequívoco da evolução do Coritiba como instituição. O doutor Wilson esteve aqui, eu acho que até o Sandro estava com a gente naquela noite, né? Aí eu perguntei pro doutor Wilson assim, até quando, hein? Os cariocas vão levar com a barriga desse jeito? Os caras não pagam jogador, ficam devendo para treinador, não tem estrutura. Impostos, né? Devem um monte de impostos, não tem estrutura, não tem estádio, não tem CT. Ele só tem mídia, né? Só nome mídia. Pois é, mas o reflexo já começa. Já está começando a acontecer. Já está começando a acontecer. É camisa e mídia. Exatamente. Mas também tem aquela situação seguinte, não é só de dinheiro que o cara é movido, né? Claro, todos nós gostamos de ganhar dinheiro, é verdade. Só que aí você pesa, tudo bem, o salário do Fluminense é 2 vezes maior, 25% maior que o do Coritiba, tá, pode ser, mas vai durar até quando isso? Qual é a estabilidade? Qual é a estabilidade? Um ano. No Coritiba ele vai ter 2, 3, 4, ele tem um projeto, inclusive ele caiu para a Série B no Coritiba e permaneceu. Exato. Então, quer dizer... Aguentando toda uma pressão. Né? Não é uma questão assim do Coritiba, até quando vai no Coxa. Não, ele tem um projeto estabelecido, que pelo menos é de 5 anos, nesse início que o Dr. Wilson falou anteriormente. Então ele fez a escolha com a razão, sem dúvida. Verdade. Ele não pensou em mídia, não pensou em projeção, ele pensou no projeto e ele está dentro Legal. do projeto. Beleza, vamos com o Sub-17, sul-americano. O Brasil venceu o Chile por 2-1 de virada, conferindo aí os gols da seleção brasileira. O Brasil tomou o primeiro, Henrique. O nosso goleiro que é brincadeira, né? Pois é. Ele dá cada susto na gente também. Aí 34 do segundo tempo, o Emerson empatando, na sobra de bola ali, encheu o pé. Olha só, hein? Paulada, hein? A bola desviou, hein? E aí o Adrian, né? Jogador do Flamengo. Ele está desequilibrando. Alazico, fazendo o gol da vitória brasileira. O Brasil é líder isolado do grupo B, 7 pontos, e agora pega o Paraguai sábado às 9h45 da noite. O Picareta, indignação, somente isso a dizer sobre os reforços do Furacão. Olha aí, o Atlético venceu, mas o Picareta continua revoltado. Na Globo, na Globo.com, acabei de conferir que o Vasco, isso mesmo, o Vasco está contratando Alexandre do Internacional. Mas por quê, né? Porque o Internacional está dando o Alexandre como pagamento do Zé Roberto. O Inter comprou o Zé Roberto do Vasco e aí pagou com o Alexandre, só que daí, claro, o Vasco agora dá um retorno para o Internacional. Agora, só para fazer uma justiça, ontem eu falei mal do árbitro, que eu não conhecia, e tinha medo de árbitro carioca, ele foi muito bem. Foi bem, né? Legal, conferindo então a vitória, a classificação do Atlético ontem em Jundiaí, 2-0, 2 gols de Nieto. Tá aí o primeiro tempo. A gente vai dar baixo no Nieto, ele
Aí, gol foi meio de ombro, né? 25 minutos, Paulo Baier cobrando o escanteio, gol do Nieto, aparecendo ali de cabeça. E aí, 17 da segunda etapa, de novo, Paulo Baier no escanteio. O lance que originou esse escanteio foi um gol que o Guerron não perdeu, mas que o goleiro do Paulista evitou, né? Ele estava cara a cara do goleiro, foi a defesa para a linha de fundo. Agora, o Renan, goleiro do Atlético, também fez 2 ou 3 grandes defesas ontem, né? Então, foi bem no gol, claro. Agora... que ele tem a sombra do Edson, a gente tem que ver como é que é o Edson, mas eu acho que por enquanto não dá nem para se mexer no gol do Atlético. Agora eu penso o seguinte, né? Você vê ali, lógico, um time adversário tomar 2 gols da mesma forma, cobrança de escanteio, gol do mesmo jogador. Pô, será que o treinador do Paulista lá não viu os jogos anteriores do Atlético, vendo a capacidade de cabeceio do Nieto, por exemplo? Às vezes você vê num detalhe desse assim, que o treinador come uma bola desgraçada. Pô, não chega no zagueiro e falou, cara, já tomamos, vamos tomar o segundo ainda. Pois e o Geninho acabou mudando, né, em cima da hora. Ele entraria no 4-4-2, aí mudou para o 3-5-2. O Cleberson ficou no banco de reserva. E o Gabriel entrou jogando, né? Entrou jogando, que estava anunciado que o Gabriel ia sair da equipe. Ele fez isso na última hora e o time foi bem, né? O Atlético, diferentemente do jogo contra o Irati, a gente até previa, a gente falava, o Atlético é favorito, mas não sei como é que vai ser o jogo, não sei se volta classificado. E acabou que o Atlético, diferentemente da partida contra o Irati, que teve dificuldades, ontem ele foi bem. Claro, o Renan fez 2 ou 3 defesas, ele está ali para isso mesmo, né? Mas o Atlético se fez valer da sua camisa, da sua força, de ser um clube de Série A contra uma equipe do interior de São Paulo, que apesar de estar na 7ª colocação, o Polícia de ter sido campeão da Copa do Brasil, o Atlético é evidente que era o favorito a classificar-se nesse embate. E acabou no primeiro jogo com o Nieto, também a gente às vezes dá baixo no Nieto e já era, daqui a pouco ele vem, faz 2 gols e fica ali sempre naquela, né? Como o jogador de opção sempre do ataque. Pois é. E o Robson mostrou que chegou para ser titular, né? Não dá para nenhuma novidade também. Não dá para ser diferente. Ele chegou. O Atlético precisa disso. O Atlético não precisa trazer esses jogadores, o Edson, os outros 2 que trouxe aí, para encher prateleira. Adailton, para ser opção. Ele tem que trazer Dalton. Não, o Dalton eu acho que ainda vai brigar ainda vai ser titular dessa equipe aí. Porque é um zagueiro jovem, inclusive, né? E no Internacional, mas tava no Inter tem o Bolívar, tem o Índio, tem o Sorão, tem jogadores que já estão consolidados, foram campeões da América e estão na frente dele. Agora no Atlético ele vai brigar aí com o Gabriel, com o Rafael, e ele tem condição de ser titular. Mas o Atlético, quando a gente fala tem que contratar essa situação, tem que contratar jogador como o Robson. Chega, dá a camisa, vai pro jogo e joga bem, né? Não é só joga. Ele joga e joga bem e comanda as ações. E o Atlético, como no mural aí disse, parou de dar balão. Pelo menos ontem não deu, né? Pelo menos ontem a bola foi jogada, foi no chão. Pois é, o Paulista começou no abafa, né? Não, começou porque... Foi pra cima, né? Jogando em casa. Não podia ser diferente. O Paulista não podia esperar. Até porque perdeu o jogo também. Imagina se ele já fica esperando desde o início. Aí aos 25 tomou o gol, aí já equilibrou tudo. Aí ficou complicado para ele. Até porque daí ele deu mais campo ainda pro Atlético, né? E o Guerron sempre indo para cima do lateral esquerdo, do Gigov. Do Gigov dando muita dificuldade pro Gigov. O Gigov quase fez um pênalti uma hora. E existia assim uma expectativa muito grande lá na cidade de Jundiaí, né? Já que os caras sonhavam com o bicampeonato da Copa do Brasil. O Paulista foi campeão em 2005. Em 2005, né? Wagner Mancini, dentro do São Januário contra o... Claro, mas aí também não dá, né? Não é que não dá, até dá. Pelo amor de Deus, né? Mas... E eles já começaram respeitando muito o Atlético. Complicado. No site oficial estava escrito assim: esta noite vai passar um furacão por Jundiaí. E é verdade. Não, mas também valorizando, chamando para o jogo, né? Isso é interessante, isso é legal. Mas em 2005 também, quando o Paulista chegou, ele classificou no Internacional nos pênaltis. Uma bola que tinha entrado, que o juiz não deu. Ainda é muito difícil acontecer de novo, né? É muito difícil. Você vê assim, ó, o Criciúma ganhou uma vez. Depois nunca mais. O Juventude ganhou uma vez. Santo André. O Paulista. Claro, sempre é porque é um torneio curto, de mata-mata, entendeu? Que às vezes o time está encaixado e dá certo naquele ano, mas esquece. Uma surpresa que pode aparecer é a Bolívia querida, quer dizer, o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa eliminou o Sport, pegou o Santo André, hoje estava ganhando de 3-0, daí tomou 2 gols, isso eu acho que complica um pouco, é um fator complicador, mas daqui a pouco a surpresa pode ser o Sampaio Corrêa, assim. Legal. Foi o Atlético que agora aguarda o vencedor de Bahia e Paysandu, né? Aí é o seguinte, o Paysandu está na Série C, aos trancos e barrancos,
e vai fazer o jogo da vida com o Bahia. O Bahia também esse ano não iniciou muito bem, né? Mas está se reforçando. Levou o Dani Moraes, que estaria para vir até para o Coritiba, aquela situação toda. O Dani Moraes está lá, o time se reforçou do Bahia para esses confrontos. Agora, é uma situação que o Atlético também tem que passar por cima do Bahia, porque é o favorito, até porque o Bahia vem numa fase de reconstrução, né? Legal. Mas assim, o Atlético venceu, está classificado para as oitavas de final, mas nenhuma ilusão, né? O time precisa se reforçar sim para o Campeonato Brasileiro. Até porque a meta do Atlético é buscar um título importante. Até o Gera teve aqui no passado, era a Copa do Brasil e a Sul-Americana que eles iam... Tem que reforçar bastante, hein? Porque a Copa do Brasil, do jeito que está aí, com os times que estão, o Flamengo ontem foi bem, né? Mas um detalhe que repercutiu no Twitter hoje pela manhã, alguns torcedores que estavam lá na cidade de Jundiaí disseram assim, que nos gols, na comemoração, os jogadores teriam feito pouco caso da torcida. Isso não é legal, né? Não é legal, mas também pouco caso da torcida. Às vezes o torcedor também pega no pé, vai o jogador. Mas isso é normal. Mas aí o cara o time vinha muito mal, mas aí o cara tem o direito de não querer, de comemorar entre eles. Não ir na torcida não quer dizer desrespeito. Ele preferiu comemorar com o colega que está passando por um momento. Mas não custa nada. Pô, um aceno. Mas eu não tive lá. O cara embarca no ônibus, vai daqui para Jundiaí. Dá quantas horas eu não daqui tive a Jundiaí? Não, dá umas 5 horas. 6 horas. 6 horas. Eu não tive lá realmente para fazer um comentário. Estou dizendo o seguinte, como o torcedor tem direito de ficar bravo com o jogador, e vaiar o jogador, inclusive, até vai viajar, enfim, então eu acho que o jogador tem o direito. Ele não pode desrespeitar o torcedor, mas ele comemorar com seus companheiros o gol e não ir lá no torcedor. Mas não sei não. Eu já discordo, cara. Às vezes ignorar é pior do que... Exatamente. Eu acho o seguinte, cara, o jogador é um profissional a serviço do clube e faz parte, sim, toda essa situação. O torcedor ele é passional, ele pode reclamar, chiar, vaiar, fazer o que... Ele está na dele. O jogador, como profissional do clube, qual é o momento máximo do futebol? É o momento do gol. Que ele fez o gol, ele vai lá na torcida, cara. Uma classificação, um negócio, ele vai lá na torcida sim. É a minha opinião, pelo amor de Deus. Quer dizer, então, agora vamos aqui, nós aqui, a torcida que... Para aí, Percy. É a tua opinião de torcedor. Com certeza. E eu respeito ela, só que eu tô falando o seguinte... O cara tem o direito também. Para aí, você vai, imagina o teu fica te vaiando. Aí, não, o cara te vai. O cara também tem direito. Eu acho que isso... Se ele vai cumprir as obrigações dele, quer jogar, se apresentar, esfardar, vencer os jogos, conseguir os objetivos, ele também tem o direito de não querer essa manifestação. Mas então não vai ser o jogador profissional, Sandro. Vai jogar amador aí. Não, mas ele pode não querer. Eu acho que daí perde a graça do futebol. Entendeu? É aquela coisa. Então o cara, se ele não quer ter contato com crítica, ele vai trabalhar lá com artesanato. Não é ter contato com crítica, só que ele não se achou à vontade de ir lá comemorar com os caras. Aí faz o gol, aí os caras fazem uma igrejinha assim, pô, é só a genada, esses caras pra lá. Não, além do que, fica um ambiente absolutamente ruim, né? Mas pode ser. Eu só estou dizendo que é o direito do cara. Eu acho que é no mínimo estranho. Podia ser evitado, na minha opinião. Então, assim, o que a torcida do Atlético acha desse assunto, então? Gols sendo marcados e os jogadores ali meio que ignorando a torcida, né? Comemorando entre eles. Comemorando entre eles. Vamos sentir aqui as opiniões dos torcedores do Atlético, principalmente. Porque além do que, Crispim, só querendo fazer um adendo aí, quantos sócios do Clube Atlético Paranaense foram a Jundiaí, que estavam na arquibancada? Eles são sócios do Clube Atlético. Não são melhores que os torcedores comuns, que pagam ingresso aleatório, são sócios do clube. Eles também fazem parte. Assim como o jogador tem a sua obrigação de se reportar aos seus dirigentes, ao técnico e outros profissionais ligados ao clube, os sócios do clube também fazem parte dessa grande estrutura. Então o cara também tem que mostrar respeito. Até porque, Percy, eu já vi na arena, o time numa nhaca danada, eu já vi a torcida ganhar, né? Exatamente. Exatamente. Então daí quando a torcida incentivou, o clube ganhou e tal, daí os caras vão para a torcida e quando não. Eu já vi jogador do time na Inhaca chegando assim, ó, pra torcida, mas tem muita coisa também dessa aí, do clube tá bem, o ingresso é R$100, o clube tá mal, tá caindo, o ingresso é 2 pilas. Sim, mas daí é um problema da diretoria, né? Não, mas é a mesma coisa. O clube também faz isso com o seu torcedor. E não aqui, mas o clube também faz isso. Quantas vezes eu vi no futebol nacional, o ingresso é 100 conto, daqui a pouco tá numa draga do caramba, o ingresso é 1 pila para lotar o estádio. Aqui, ó. Legal, vamos com os gols de ontem pela Copa do Brasil, conferindo aí, a gente começa com a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, primeiro gol do Renato. É esse. Renato 1-0. De perna direita, né? Aí o Vanderlei
Não estava fez o segundo. impedido, não estava. Totalmente livre, hein? Uma jogada legal. E o Diego Maurício, né? 3-0, o Flamengo classificado para as oitavas de final. O Flamengo teve mais facilidade contra o Fortaleza do que contra o Muricy, né? Aí o Uberaba e Palmeiras, o primeiro gol do Luan, 1-0 para o Palmeiras. O Luan também fez o segundo, tabela com o Kleber. Está no emparceramento do Coritiba, nas quartas de final seria adversário. Aí os dois últimos gols, o terceiro e o quarto, marcados Kleber, né? pelo Kleber, o gladiador. Palmeiras classificado 4-0. Aí eu até vi um negócio no Twitter, pô, libera em Uberaba e não libera de Arapongas. Não, é diferente, aí choveu o dia inteiro e o gramado... Exatamente. Aí Bangu e Náutico, vitória do time pernambucano, Volta 2-0. 2 gols do Eduardo Ramos, o Náutico também classificado para as oitavas de final. Botafogo da Paraíba e Caxias, vitória do time gaúcho, 1-0, Marcelo Ramos. Joga por um empate agora, no jogo de volta, né? Qualquer empate. Caxias que montou um time para tentar subir da Série C, né? Sampaio Correia e Santo André. O time da casa fez 3-0, gols do Bruno Limão e 2 gols do Rony, 3-0. Bruno Limão e Rony. Aí o Santo André descontou com o Alain e com o Célio Codó, 3-2 para o Sampaio Correia, mas é um resultado complicado no jogo da volta. É um resultado complicado até, eu acho que é mais para o Sampaio, né, que estava ganhando 3-0 e deixou dúvida, né? a equipe do Santo André encostar no marcador. Agora, no emparceramento lá do Atlético, o Atlético tem uma facilidade que tem o Bahia, claro, tem que ser respeitado sempre, e o Vasco. O Coritiba já encara o Atlético Goianiense e já tem o Palmeiras logo ali na frente. O parcelamento do Paraná também é difícil, pega o Botafogo.